Olá, meus pequenos da 31B. Então, hoje em português, nós vamos dar o livro de atividades nas páginas 22, 23, 24, 25 e 26. Não se apavorem, é um monte de página, mas não é um monte de coisa, tá? São poucas as coisas. Essas páginas de hoje vai valer como avaliação 1 do segundo trimestre, tá? Então, ó, caprichem mais ainda do que vocês já capricham, tá certo? Bom, na página 22, tá falando sobre receitas, que é aquilo que a gente já vem vendo nas nossas aulas. Então, aqui, ó, tem uma receita de bolo de milho. Então, tem os ingredientes: uma lata de milho verde com água, um vidro de leite de coco, uma xícara de leite, 2 caixas de açúcar, 2 caixas de farinha de milho em flocos, 2 colheres grandes de margarina, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento. E aí tem o modo de preparo. Junte tudo no liquidificador e bata muito bem. Ligue o forno, passe um pouco de manteiga na forma redonda de furo no meio. Esfarinhe, despeje nela a massa e leve ao forno médio, já aquecido. Deixe assar durante 55 a 60 minutos. Espete um palito, se sair seco, já está assado. Tire-o do forno com um pano, espere esfriar, desenforme em cima de um prato grande. Bom apetite! Aí, aqui no exercício 2 diz assim: o texto que você leu é uma notícia, receita e dica de alimentação. Então, vocês vão marcar com X a resposta certa, tá? Depois, aqui na página 23, tem o exercício número 3, que diz assim: a receita está dividida em 2 partes. Quais são elas? Então, quais são as 2 partes que tem ali na receita, tá? É só isso que vocês vão colocar. Aí, aqui embaixo, fala assim: com base nas imagens, nestas imagens aqui, indique e registre os ingredientes da receita de brigadeiro. Em seguida, destaque do material de apoio o passo a passo desta receita e colhe os passo a passo na sequência. Então, aqui, ó, vocês vão colocar com as letras, com as palavrinhas de vocês, quais são os ingredientes que vão no brigadeiro, tá? Então, aqui já tem, ó. Vocês vão contar o número de colheres, vão ver o que é que tá ali e vão escrever nesse espaço. Depois, aqui tem um modo de preparo. Vocês estão vendo que tem do 1 até o 7? Esse modo de preparo tem no material de apoio de vocês as frases. Vocês vão colar essas frases na sequência certa, tá? Então, aqui é só colar as frases na sequência certa. Bom, depois nós vamos lá para a página 24. Bom, peraí que a tia vai esconder aqui as respostas, tá? Para vocês. Olha como é tudo simplesinho que a gente tem que fazer, não é nada difícil. A gente já viu tudo isso, tá? Bom, então aqui, ó, tá falando para nós sobre os verbos. Lembra? Verbo é uma ação que alguém ou algo faz, tá? Então, diz aqui, ó, verbos, tá? Releia um passo do modo de preparo do bolo de milho. Aí diz assim: retire, ó, espete com palito, se sair seco, já está assado. E pergunta para nós: qual palavra indica uma ação a ser realizada? Então, qual aqui, ó, é uma ação, tá? Espete um palito, se sair seco, já está assado. Aí vocês vão responder aqui, tá? A palavra tá? A palavra é o quê? É um substantivo, é um verbo ou um adjetivo,
tá? Aí vocês vão marcar qual é, tá? Qual é a palavra Ó, essa palavra é tá? Desculpa, gente, a tia leu errado. Essa palavra é Qual palavra? Essa que a gente vai colocar aqui, que indica uma ação, tá? Ela é o quê? Ela é um substantivo, ela é um verbo, ela é um adjetivo. Aí vocês vão marcar com X a resposta certa, tá bem? Depois, essa palavra indica. O que essa palavra indica? Uma afirmação, uma orientação ou um desejo. Ela tá afirmando algo pra gente, ela tá nos orientando para fazer alguma coisa ou ela tá nos pedindo algo, tá? Então, aí vocês marquem com X. Quando uma forma verbal dá uma orientação ou expressa um pedido ou uma ordem, dizemos que ela está conjugada no modo imperativo. Então, quando a gente tem uma orientação, um pedido ou uma ordem, nós temos um verbo no imperativo, tá? Aí aqui embaixo fala para nós, relacione as colunas indicando que os verbos usados no modo imperativo expressam na frase. Então, a gente tem ordem, orientação e pedido. E a gente vai ligar com as frases, o que é ordem, o que é orientação, o que é pedido. Fique quieto. Por favor, siga em frente. Coma doce somente de vez em quando. Colabore com a nossa causa e doe as roupas que não usa mais. Faça silêncio. Depois de recortar o papel, pinte a figura como desejar. Então, vocês vão marcar o que for ordem, vocês vão puxar a linhazinha para ligar, o que for orientação, a linhazinha, e que for pedido, a linhazinha. Pode ter mais de uma frase de ordem, mais uma frase de orientação, ou mais de uma frase de pedido? Pode, tá? Aí vocês liguem todas, tá certo? Aqui na página 25, ó, a gente tem outro cardápio. Então, diz assim, leia o cardápio a seguir. Cardápio nordestino. Entrada, cuscuz. Prato principal, vatapá de camarão. Sobremesa, bolo de aipim, cocada de forno com sorvete de baunilha. E aí, para nós, diz assim, vatapá é um prato típico da cozinha baiana, também é popular no Amazonas, no Amapá, no Pará, onde a receita sofre variações como a ausência do amendoim e de outros ingredientes comuns na versão tradicional. De acordo com o pesquisador Luiz Câmara Cascudo, quem trouxe o cuscuz para o Brasil foram os portugueses no início da colonização. Porém, africanos, árabes e mouros já comiam cuscuz havia muitos e muitos anos. A base do cuscuz é uma mistura feita com algum tipo de farinha com água ou leite. A ela podem ser acrescidos outros ingredientes, como sardinha, legumes, ovos cozidos, leite de coco, carnes, frutas secas, crustáceos e até mel e açúcar, tá? Crustáceos é camarão e tudo mais. O cuscuz paulista é feito com farinha de mandioca e farinha de milho. Os ingredientes adicionais são muitos: ervilha, sardinhas, camarões, ovos, cebola, palmito, azeitona e etc. O fundamental é o tempero chamado coloral, que dá a cor avermelhada característica do prato, tá? Então, aqui só tá falando para nós do vatapá e do cuscuz, tá certo? Aí, a gente vai lá pra página 26, tá? Que aí a gente tem que responder umas perguntas, tá certo? Então, diz assim, ó. Releia o título do cardápio. E aí, diz assim, cardápio nordestino, tá? E aí, a primeira pergunta é, o que esse título indica? O que esse título escrito cardápio nordestino nos indica, tá? O que ele tá falando para nós? O que ele tá mostrando para nós
a esse cardápio nordestino, tá certo? Depois, a próxima pergunta é: que prato é servido de entrada? Então, vocês vão voltar lá no cardápio e vão escrever, vão ver que prato é servido na entrada e vão escrever ali para nós. Qual é o prato principal? A mesma coisa, vão voltar lá no cardápio e vão escrever. Depois, quais são as opções de sobremesa? Vamos voltar lá no cardápio e vamos escrever as duas opções de sobremesa, tá? Aqui é uma resposta de você, se você já comeu algum prato descrito nesse cardápio, se sim, se não e qual. Se sim, qual, tá? Aí vocês digam pra tia qual desse prato vocês já comeram, tá bem? Depois, qual estado do Brasil o vatapá é um prato típico? Aí vocês voltem lá na página 25, que tem o texto que diz pra nós qual é o estado do Brasil que o prato vatapá é típico, tá? E aí, aqui pra nós diz assim, ó: qual a diferença entre o cuscuz tradicional e o cuscuz paulista? Então, aqui vocês vão responder. Onde é que tá essa resposta, tia? Lá na página 25, a hora que tá falando do cuscuz, tá? Aí, vocês vão lá, leiam e respondam aqui a diferença entre o cuscuz paulista e o tradicional, tá bem? Então, são essas atividades, viram como não é muita coisa? Então, são essas as páginas que vocês têm que fazer. Não esqueçam que essas páginas, elas vão valer como avaliação 1 do segundo trimestre, tá? Então, depois que vocês terminarem, vocês peçam para os pais de vocês tirarem fotos e mandarem para a tia, tá certo? Aqui vocês podem colocar também, além do nome da turma e da disciplina, a avaliação 1, tá certo? Só para ficar bem certinho ali pra tia, tá bem, pessoal? Beijinho, até a próxima!